Bom, gente, então vamos entender um pouquinho como que funciona a percepção auditiva do ouvido humano. Bom, os dois cientistas que primeiramente fizeram esses estudos em 1933, que esse estudo foi publicado, Fletcher e Munson, por isso que o diagrama chama curvas de Fletcher-Munson, eles fizeram um estudo estatístico, um monte de amostragem de, da percepção subjetiva do volume sonoro. Por que subjetivo? Porque eles praticamente colocavam a pessoa numa cabine de audiometria, né? Quem lembra daí da audiometria quando você vai fazer aquele exame admissional, né? Que você coloca um fone de ouvido, aí vai soltando as frequências no seu ouvido, você vai falando, você está escutando, né? Então, eles colocaram várias pessoas aí nas cabines de audiometria e fizeram um estudo dessa percepção auditiva em diferentes níveis de pressão sonora das diferentes faixas de frequência, entendeu? Então isso realmente deve ter sido um trabalho muito grande e resultou nas curvas de Fletcher-Munson. Então vamos entender essas curvas aqui. Bom, cada linha dessa daqui, dessas linhas pretas aqui, representam a mesma coisa, que é a percepção subjetiva da audição humana. Então, como que a gente interpreta essas curvas aqui? Bom, se você perceber, aqui em 1 kHz, em todos os níveis de pressão sonora medidos, são 10, 20, 30, até 120 aqui, ele está calibradinho, bonitinho aqui, em 1 kHz, está exatamente setado no nível de pressão que eu estou medindo. E a partir daí, você faz a medição das variações de frequência. Você começa a medir as frequências mais graves aqui, né? E as frequências mais agudas do que isso. Então vamos pegar de exemplo para a gente entender o que acontece aqui, nessa curva aqui, que representa a medição feita em 80 decibéis. Bom, peguei aqui em 80 decibéis, eu vou colocar a frequência de 1 kHz, aquela frequência né, que saía na televisão antigamente, quando ficava tudo coloridinho. Eu vou colocar lá no meu decibelímetro, 80 decibéis. Tá saindo, estou ouvindo aqui 80 decibéis. Estou tendo uma percepção auditiva dessa frequência de 1K em 80 decibéis. O que acontece, por exemplo, se eu trocar a frequência, ao invés de 1K, agora eu vou colocar 4K. Vamos olhar aqui no gráfico, na curva? Olha só, você tem essa percepção auditiva, tá aqui. Então, por que a curva baixou aqui, né? Significa que para eu ter a mesma percepção de 1K a 80 decibéis, 4K precisa estar só a 70 decibéis para eu ouvir do mesmo volume. Pô, então quer dizer que se eu escutar 1K a 80 decibéis e depois colocar 4K em 80 decibéis, eu vou achar que está mais alto? É exatamente isso. E eu vou exemplificar com uma experiência que eu tive, né? Antes mesmo de estudar sobre isso, eu estava fazendo uma mix de uma música que duas moças cantaram, né? A mãe das moças, inclusive, é uma maestrina, é muito experiente. E aí eu fiz a mixagem, uma das moças fez uma voz tom, né? E a outra veio fazendo a terça. E eu falei assim, pô, as duas cantam bem pra caramba, eu vou tentar deixar elas aqui o mais igual possível, né? Porque o volume das duas vozes, lá na hora que eu calibrei meu ganho, coloquei exatamente igual, até os picos estavam batendo certinho. Pô, fiz a mix, mandei, né? Aí a maestrina foi e falou assim, ué, mas a voz da fulana ficou mais alta. Eu pensei, pô, mais alto? Eu coloquei no mesmo volume, né? Não era pra ter ficado mais alto, né? Enfim, uma série de erros aí na mixagem já, você pode perceber. Ela falou assim, não, mas é porque a fulana fez uma terça, né? Então a voz dela ficou mais alta. E eu fiquei meio sem entender. Mas aí eu fui, esqueci aquela história de ficar medindo voluminho lá no programa, fechei o olho aqui e fui
aumentando o volume de um, aumentando o volume, eu ia baixando até eu achar que estava bom, que estava equilibrado, que estava beleza. No final das contas, o volume da que tinha feito a terça tinha ficado lá embaixo. Ou seja, isso é basicamente um reflexo prático, né, dos estudos de Fletcher-Munson. Porque como ela cantou mais alta, fez a terça está numa frequência mais alta, então eu estava ouvindo essa voz, para que eu ouvisse elas de maneira equilibrada, eu tive que atenuar essa, essa voz que estava fazendo essa frequência aí, que estava fazendo essa terça. Então, para você ver que interessante, que sirva de exemplo aí para vocês, não ficarem fazendo mixagem, querendo equilibrar as coisas, medindo ali em volume no decibel, porque o ouvido humano tem que ser levado em consideração. Afinal de contas, a gente não está fazendo música para cachorro ouvir, né? Uma outra forma mais simplificada, né, de talvez entender, de plotar essa curva, uma forma mais intuitiva, é a gente colocar aqui como se fosse num gráfico de frequência parecido com o que eu já expliquei aqui. E se a gente perceber aqui, ó, cada linha está num dB/SPL diferente, ou seja, está num sound pressure level diferente, está num nível de pressão sonora diferente. E o que o Fletcher-Munson mostrou foi justamente isso, que o comportamento da percepção humana, ele muda conforme você muda a altura do som, né? Vamos voltar aqui no diagrama de Fletcher-Munson. Você pode ver aqui, vamos fazer uma comparação. Um som para 40 decibéis, que está aqui em 1K, quando eu estiver escutando a 40 decibéis a frequência de 4K, olha só a diferença de percepção. Isso aqui tem decibéis, né? Então aqui está mais ou menos o quê? Uns 33 decibéis? Tem uma diferença de 7 decibéis aí, certo? Agora vamos lá para 100 decibéis. Se eu colocar aqui 1K, ouvindo 1K a 100 decibéis, qual a diferença que eu tenho se eu estiver ouvindo 4K? Olha aqui, mais de 10. Aqui tá mais ou menos o quê? Uns 12 decibéis de diferença, né? Talvez uns 15 decibéis de diferença aqui, considerando o ganho. Então a gente consegue perceber isso aqui nesse gráfico, né? Talvez de forma mais fácil, justamente essa diferença aqui. Então, o nosso ouvido ouve as frequências de forma não linear. E a gente tem que lidar com isso na hora da mixagem, na hora de fazer a nossa master, né? Para ele ficar o som da forma mais confortável possível. Esse conceito de conforto, ele é subjetivo, sim, né? Não existe uma regra padrão, não é uma matemática fixa a gente fazer uma mix, né? Então, a forma como cada um compreende isso, né, que vai se refletir no resultado final. O importante é que a gente saiba, que a gente tenha o conhecimento sobre isso para daí, caso a nossa mixagem fica lá um pouco ardida, um pouco alta demais, um pouco, enfim, com os médio agudo muito estridente, né? Então a gente já vai entender em qual região do espectro ali a gente vai ter que trabalhar para atenuar os efeitos desses desconfortos, certo? Então acho que é mais ou menos por aí. Bom, eu coloquei aí só a função logarítmica para a gente pensar um pouco. Não parece um pouco essa representação aqui dessa função do comportamento, da percepção humana, né? Não estou falando que a percepção auditiva ela é modelada pela função de log na base 10. Não estou falando isso. Mas se aproxima muito mais do que aquele comportamento linear que a gente está acostumado, né? Isso vai ficar mais claro quando eu explicar para você da onde que veio a ideia do decibel. E aí eu acho que vai ficar bem tranquilo. Mas, por enquanto, vamos entender, né, que a percepção auditiva humana ela tem uma proximidade aí com uma modelagem logarítmica.